Amém? Nós vamos ver a sexta semana da campanha Fogo Purificador. Diga Fogo Purificador. Amém. Estamos indo para a reta final. Hoje é a sexta, semana que vem nós vamos encerrar. Semana que vem tem a ceia. E hoje nós vamos falar sobre 3 fogueiras. Diga 3 fogueiras. Amém? Em Mateus 24:12 diz que: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diga, o amor de muitos esfriará. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Vamos ler do 31 ao 34. Ao final toda a igreja diga amém. Pode continuar sentado, já fizemos a leitura. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Amém? Todos encontraram? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Nós estamos no final de semana, em uma semana muito especial, de Páscoa. Eu queria que você fizesse um teste ao chegar em casa, para que a gente tivesse uma ideia de como nós estamos sendo doutrinados e o quanto nós conhecemos a palavra de Deus. Porque nós sabemos e temos a revelação quando a nossa família toda sabe o que é. Por isso eu gostaria que hoje, quando você chegasse em casa, você chegasse para o seu filho, não importa quantos anos ele tem, mas a Bíblia diz que nós temos que ensinar as crianças para que quando ela cresça, ela não se desvie da verdade e do caminho do bem. Quando você chegar em casa hoje, chegue para o seu filho e pergunte para ele o que é Páscoa. Os nossos filhos, os nossos filhos, precisamos conhecer a doutrina de Cristo e a palavra de Deus que liberta e que cura. E nós sabemos que Páscoa significa passagem. Diga, passagem. E nós temos a primeira Páscoa quando o povo sai do Egito, da escravidão para a liberdade. E nós sabemos que Páscoa significa passagem, sair da morte e ir para a vida. Agora, chocolate é bom. Se você trouxe um para mim, não se acanhe. Eu gosto muito. Alguém aqui não gosta de chocolate? Não gosta? Meu Deus, vou orar por você no final. Porque não pode ser. Deve ser alguma coisa contrária, porque é muito bom. Chocolate não é bom? Branco, preto, seja do que for o chocolate, sendo chocolate, eu nunca comi pizza de chocolate. Mas nós podemos comer chocolate? Podemos. Agora nós sabemos que Páscoa é passagem da escravidão para a liberdade, é passagem da morte para a vida, e é cordeiro, é ovelha. Jesus é o nosso cordeiro. Ele é o nosso cordeiro. Diz a lenda que não se pode comer carne nesses dias, mas a Bíblia nos instrui a comer carne. O povo teve que comer carne, ervas amargas. Então, Cristo é o nosso cordeiro, é a ovelha que morreu no nosso lugar para nos dar vida. Agora, e o coelho? O coelho, segundo as instruções bíblicas no Antigo Testamento, é um animal impuro. Pastor, mas não foi Deus que criou o coelho? Claro, foi Deus que criou. Só que hoje não é mais. Pode comer coelho, pastor? Pode. Só que no Antigo Testamento, o coelho era considerado um animal impuro. Não se podia comer coelho. Não se podia colocar um coelho dentro de casa. E nós vamos misturando as coisas. Tiramos o cordeiro e colocamos um coelho.
tiramos o pão, o vinho, a carne e colocamos o chocolate. E nós vamos crescendo sem verdadeiramente saber o que é a Páscoa, sem verdadeiramente sair para um processo de libertação, sem verdadeiramente estar em vida em Cristo Jesus. Por isso, eu creio que todos os adultos que estão aqui sabem que Páscoa é passagem, que não é coelho, mas é cordeiro. Jesus, ele se entregou como um cordeiro e ressuscitou como um leão para nos dar a vida. Mas a grande questão é, como diz em Deuteronômio, nós estamos ensinando os nossos filhos, porque é uma festa perpétua, é um princípio importante de libertação e de vida. E nesses dias, nós temos que aproveitar e ensinar os nossos filhos. Ensine o seu filho o que significa a Páscoa. Ensine que coelho é do mundo, que chocolate é para ganhar dinheiro, é para trocar presentes, mas que o verdadeiro significado da Páscoa, da passagem para a libertação e para a vida, é o Cordeiro, é Cristo que morreu no nosso lugar. Por isso, quando você chegar em casa, faça esse teste hoje. Porque pode ser que os nossos filhos não estejam sendo ensinados. E os nossos filhos, se não forem ensinados, eles vão se desviar do caminho do bem. O apóstolo ainda ministrou na sexta, falou assim, nós demoramos muito para ensinar os nossos filhos. Vamos ensinar com 15, 16 anos, e muitas vezes já é tarde, porque o traficante já ensinou, as pessoas malignas já ensinaram, e como nós lemos o texto, diz que nesses últimos dias, por causa da muita iniquidade, dos muitos pecados, a fé de muito, o amor de muito se esfriaria. E nós não podemos deixar que os nossos filhos vivam em ignorância e que eles não saibam o significado da Páscoa e que eles não sejam libertos e que eles não tenham vida em abundância. Por isso, chegue em casa e converse com os seus filhos. Doutrine os seus filhos. Ensine os seus filhos. A coisa mais importante que tem na sua vida é os seus filhos. A Bíblia chama de herança, de bênção, semente bendita. A pior coisa que tem para um pai é perder o seu filho. A coisa mais gratificante é ver o seu filho como uma semente bendita sendo espalhada e sendo bênção para todos. Por isso, aproveite a oportunidade. Compre chocolate. Tem ovo de chocolate? Tem ovo de chocolate. Agora, ovo de Páscoa não existe. É uma mentira. Não existe ovo de Páscoa. Páscoa é passagem, não é ovo. Então, aproveitem a data para doutrinar os seus filhos. Diga, eu sou responsável pelos meus filhos. Agora, nesses dias, nós vemos muita festa. Nós vemos a televisão. Praticamente todos os canais passam teatro, passam filmes da paixão de Cristo, da crucificação, da última ceia, da Páscoa. Quantos viram na televisão que passou isso? Todo mundo está falando de Páscoa, não é isso? Você está falando de Páscoa? Você se reuniu com a sua família e comeu hoje, fez um almoço especial com a sua família? Todos se reuniram, todos se assentaram à mesa, estão comendo, estão conversando, estão confraternizando. É uma data importante, mas o que vai acontecer amanhã? Porque quando Jesus está na última ceia, nos últimos momentos, dando as últimas instruções para os discípulos antes de ser entregue e ser levado à cruz, ele fala com os seus discípulos e ele fala, olha, tem um que vai me trair. Tem um que o diabo entrou no coração. Ele vai me trair. E eles querem saber quem é. Quem é que vai trair o mestre? Quem é que vai vender o mestre? Quem é que vai entregar Jesus para os malfeitores? E eles querem saber quem é. E ele diz, aquele que mete a mão no prato comigo, é aquele que tem intimidade, é aquele que me conhece. E em seguida ele fala, e você, Pedro? Você vai me negar. Você vai me negar. Não vai cantar o galo ainda hoje pela manhã, antes que você me negue 3 vezes. Diga, Pedro negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz, nós lemos o texto, em Mateus 24:12, diz, e por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará. Nós estamos vendo a primeira fogueira em Lucas 22:31. Jesus dá as últimas instruções, fala que Judas vai ser possuído por um demônio, o diabo vai entrar no seu coração, e que Pedro vai negar Jesus. E ele fala, de jeito nenhum. Se eu tiver que ir com a cruz, se eu tiver que ir preso, eu vou. Eu estou junto. E quando nós olhamos a vida de Jesus e todo esse processo de discipulado com Pedro, nós vemos que várias vezes Jesus mostrou e deixou bem claro para Pedro que ele era muito afoito, que ele tomava uma decisão muito afoito e muitas vezes parava no meio. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele fala, se o Senhor é o mestre, me chame, eu quero ir contigo. E ele começa a ir e em seguida ele começa a afundar. Jesus dá vários sinais de que Pedro não está firme, de que Pedro é muito emotivo, ele começa tudo rápido, ele quer começar logo, ele fala que está junto, ele tem juras de amor, mas ele não é constante. Ele não consegue continuar, ele não consegue andar sobre as águas, ele não consegue caminhar com Jesus até o final, ele vai negar Jesus. Jesus deixa bem claro, Pedro, o diabo quer te cirandar, o diabo quer te derrubar, você está sem força, você não ora, você não tem buscado, o diabo quer te derrubar, Pedro. Não, hoje mesmo, se for necessário, eu vou para a cruz com o Senhor. E nós sabemos que Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Diga, é a primeira fogueira. É o primeiro fogo. É o fogo do conformismo. Judas trai Jesus. Jesus é levado pelos soldados e começa a ser julgado. E Pedro fica de longe observando Jesus. Fica de longe observando. Sabemos que num determinado momento Jesus está sendo julgado, está sendo questionado. E no pátio há um grupo de pessoas. E ali, por causa do frio, fizeram uma fogueira. E quando Pedro está na porta, dizem para ele, perguntam para ele, você não é um dos galileus? Você não é um deles? E ele diz, não, eu não. Pedro caminha mais um pouco, foge, se esconde, para que não seja exposto, porque está com medo. E aí ele se aproxima de uma fogueira, e ele está do lado da fogueira e novamente ele é questionado. Você não é um deles? Você não anda com Jesus? Você não acredita nesse Jesus? E pela segunda vez ele nega, e a terceira vez ele nega, ele pragueja, ele xinga, ele esbraveja. Porque nesses dias, se nós não tomarmos cuidado, por causa dos muitos pecados, da forma que o mundo está vivendo, pai contra filho, filho contra pai, uma crise financeira, uma crise natural, tanta necessidade, tanta fome, tanta miséria, tanta corrupção. Nesses dias em que há muito pecado, muita iniquidade, a nossa fé começa a esfriar, o nosso amor começa a esfriar. E a nossa tendência é ir para a fogueira do conformismo. Você é um deles? Eu sou de domingo à noite, eu sou um deles. De domingo à noite eu pego a minha Bíblia e eu sou um deles. Agora de semana não. Todos estão em Páscoa. Todos estão comemorando a Páscoa. De uma forma errada, de uma forma distorcida, sem libertação e sem vida. Mas todos estão assistindo filmes. Muitas peças de teatro foram montadas. Muitas pessoas choram ao ver Jesus sendo esbofeteado, sendo crucificado. Hoje é o dia em que todos, independente de religião, independente de seita, independente se frequenta a igreja ou não, se conhece a doutrina de Cristo ou não, hoje é um dia que todos estão comemorando a Páscoa, estão comendo até não aguentar mais, se reunindo com a família, estão na fogueira do conformismo. Porque amanhã eles vão dizer, eu não conheço Jesus. Amanhã, na segunda-feira, eles vão dizer, eu não sou discípulo de Jesus. Eu não ando com Ele.
Mas você não é um deles? Você não foi, eu te vi lá na igreja. Eu sou de domingo à noite. Durante a semana eu não sou. Diga, nós precisamos sair da fogueira, do conformismo. Não podemos aceitar o pecado, a iniquidade. Não podemos aceitar as trevas, a ignorância. Não podemos aceitar e viver um evangelho de qualquer jeito. Todos nós temos buscado a Deus e Deus tem nos abençoado. Temos crescido, as famílias têm sido abençoadas, Deus tem nos prosperado e nós não podemos deixar que a nossa fé e o nosso amor se esfrie. Diga, Senhor, me tira da fogueira, do conformismo. E nós vemos que Jesus foi crucificado, os discípulos acompanham, eles negam, eles fogem. Só que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele levou a morte para nos dar vida e vida em abundância, a vida eterna. E depois ele quer se encontrar com os seus discípulos. Ele vai a Galileia. Ele vai à margem do rio, porque ele quer se encontrar com os seus discípulos. E os discípulos que tinham sido chamados para serem pescadores de homens, voltaram a serem pescadores de peixes. Voltaram para a sua vida normal. O domingo terminou, a Páscoa terminou, na segunda-feira eles voltaram a ser pessoas normais. Pescadores de peixes. Vão ter que trabalhar, agora Jesus não está mais com eles. Aquele que trazia segurança, aquele que trazia paz, aquele que alimentava, que multiplicava os pães e os peixes, não está mais com eles. Porque eles estavam na fogueira do conformismo. Deixaram o chamado de serem pescadores de homens e voltaram a ser um simples pescador de peixe. Só que eles voltam para a sua atividade e, sendo profissionais, pescadores, experientes, eles passam a noite toda e não pescam nada. Diga, há uma crise no mundo. Quando há uma crise, o que nós temos, o que chega à nossa mão e às nossas redes, é porque o Senhor nos deu. Pode ter certeza que se você está trabalhando, se você tem o de comer e o de vestir, é porque o Senhor está fazendo chegar até a tua casa e a tua mesa. Vou te falar uma coisa, faz 7 anos que eu e a pastora Carla temos trabalhado como vendedores no centro de Suzano. E há 7 anos atrás, o Brasil teve uma pequena crise. E todo dia tinha pessoas entregando currículo. E passados 7 anos, novamente estamos numa crise e praticamente todo dia tem 2, 3 pessoas entregando um currículo. Esses dias montaram na praça de Suzano e havia uma multidão incontável que fazia a volta para fazer o cadastro, para conseguir um emprego. Por isso, se você está recebendo algo, é porque Deus está colocando sobre a sua vida e sobre a sua mesa. É Deus que está te dando, é Deus que está te abençoando. Deus cuida de você no tempo das vacas gordas, das vacas magras. Deus não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar o peixe sobre a sua casa. Diga obrigado, Senhor. Porque Ele é um Pai que nos ama. Ele te ama. Um filho pedindo um pão a Deus, Deus não daria uma pedra. Quem dá é o diabo, dizendo, aqui as pedras, transforma em pães. Quem dá pedras é o diabo. Agora, nós, como filhos de Deus, pedindo pão, Ele nunca nos dará uma pedra. Pedindo um peixe, Ele nunca nos dará uma serpente. Por isso pode ter certeza, Deus está no controle. Deus está cuidando de cada um de nós e de cada família. Amém? E quando os discípulos voltam a pescar, porque o texto agora, em Lucas 22, 25, só para deixar registrado, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro
entre eles. Agora vamos falar sobre a segunda fogueira. Em João 21:3, é a fogueira da confrontação. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. E então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Nós vemos agora os discípulos que desistiram, estavam conformados, desistiram do seu sonho, desistiram do seu chamado. Não havia mais uma paz, uma proteção, não havia mais prosperidade. Eram homens comuns, simples pescadores, em meio a uma crise. E Jesus vai para conversar com eles. Eles saem da fogueira do conformismo, e Jesus agora prepara uma fogueira, a fogueira da confrontação. Diga: a fogueira do amor. E eles estão pescando, como disse as Escrituras, e Jesus fala: vocês estão pescando errado. Muitas vezes o Senhor está ministrando no nosso coração, o Espírito Santo está ministrando no nosso interior. Não é assim, é desse jeito. Faz assim, faz desse jeito. Lance a rede do lado direito, não do lado esquerdo. Faça conforme eu estou instruindo. E agora aqueles discípulos, cansados, não tinham pescado nada, não tinham nada para comer, e eles não conheceram Jesus. Por quê? Porque quando estamos na fogueira do conformismo, não somos mais como Jesus, não reconhecemos mais Jesus, mas nós somos como as pessoas do mundo. Estamos com medo, estamos em crise, mas Jesus se apresenta e chama eles de filhos. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E a resposta é bem simples: não. E Jesus instrui: lance a rede do lado direito. E eles lançam a rede do lado direito, e a palavra mostra que eles estão num lugar raso. Eles não estão em alto mar. E mesmo num lugar raso, eles pegaram 153 grandes peixes. Porque os grandes peixes nós pegamos no alto mar, não na margem. E eles estavam poucos côvados da margem. Mas porque eles obedeceram Jesus e lançaram a rede, eles pescaram grandes peixes. E agora, o discípulo do amor, diga João, ele reconhece que é Jesus. É o mesmo que fez a multiplicação dos pães e dos peixes. É aquele que fez a multiplicação dos peixes 2 vezes. É aquele que partiu o pão e nos deu de comer e nos deu de beber. É aquele que falou: eu estava ansioso para me assentar à mesa com vocês e comerem. E comermos. E João, o discípulo do amor, ele reconhece agora que é Jesus. E ele fala para Pedro: olha, é o mestre. E Pedro coloca as suas vestes, se lança nas águas e vai até Jesus e se lança aos pés de Jesus. Só que agora Jesus prepara uma fogueira. Diga agora, é a fogueira de Jesus. E ali tem peixe, ali tem pão. Jesus preparou um café da manhã, Jesus preparou peixe e preparou pão. Diga, Jesus não vai deixar faltar nada. Mas agora ele fala: olha, do que vocês pescaram, traga também do que vocês pescaram, para que a gente faça mais.
para que a gente coloque mais peixes na brasa. E eles ali estão com receio. Nenhum deles quer falar, nenhum deles quer lançar palavra, nenhum deles quer comentar, nenhum deles quer perguntar. Eu com certeza, desbocado que eu sou, tem alguém curioso aqui, eu ia falar: Jesus, como é esse negócio de morrer e nascer de novo? Mas eles ficaram quietinhos, eles não falavam nada. E Jesus começa a instruir eles, começa a falar com eles, eles comem peixe, comem pão, e agora Jesus começa a andar com Pedro. E Jesus vai fazer 3 perguntas para ele. Nós estamos vendo 3 fogueiras. Vimos que Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus, na fogueira do amor, vai conversar com Pedro e vai perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro, de imediato, como conhecemos o seu temperamento, já bate pronto, ele responde: eu te amo. E Jesus anda mais um pouco e pergunta para ele: Pedro, você me ama? E ele responde de novo: eu te amo, Senhor. Mais um pouco, Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro fica entristecido, porque na fogueira do amor, o amor de Deus nos constrange. Jesus poderia dizer para Pedro: Pedro, você me negou. Eu te chamei para ser pescador de homens e você voltou para a sua vida antiga, para ser um pescador de peixes, um homem comum. Eu te ensinei, eu te doutrinei, eu cuidei de você. O diabo queria te derrubar, mas eu orei por você. Eu te ensinei a verdade, eu te alertei sobre os perigos. Jesus poderia falar: Pedro, fica aí mesmo pescando peixe. Segue a sua vida, amanhã é segunda-feira. Vai trabalhar, Pedro. Mas as 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama, e Pedro responde: eu te amo, Jesus fala: então cuide das minhas ovelhas. O engraçado é que Pedro foi chamado. Pedro tinha poder e autoridade, expulsou demônios, curou os enfermos. Pedro evangelizou. Mas Jesus, no texto que nós lemos, diz: Pedro, e quando você se converter? Como é que uma pessoa anda 3 anos e meio com Jesus e não é convertido? Como é que uma pessoa anda 3 anos e meio com Jesus e recebe o amor, a paz, a prosperidade e não é convertido? Mas Jesus está conversando com ele porque ama ele. Eu não sei como é que vai ser a sua vida amanhã. Eu não sei se amanhã, hoje à noite, você pega a sua Bíblia e coloca lá no fundo de uma gaveta, se você coloca no porta-mala do carro. Eu não sei como que vai ser a sua vida amanhã. Mas o Senhor nos ama. E Ele está dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Diga: a responsabilidade de cuidar dos filhos é minha. A responsabilidade de continuar o trabalho de Cristo é meu. Jesus diz: confirma os outros. Veja se realmente eles estão firmes, se eles estão confirmados, se eles estão convertidos. Quando você se converter, confirme os outros. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu porque por lhe ter dito 3ª vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas para onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as suas mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Diga: segue-me. Jesus está chamando Pedro para segui-lo. Mas Pedro não seguiu ele 3 anos e meio?
mas ainda não tinha terminado todo o processo. As pessoas muitas vezes querem vir para a igreja e elas colocam assim, em 1 ano a minha vida vai mudar. Jesus está dizendo para Pedro que a vida dele só vai mudar no final. Mas nós que somos mais inteligentes, nós podemos mudar mais rápido. Porque ele diz, hoje você é novo, e você faz o que você quer, você vai para onde você quer. Mas quando você for de idade, outro te cingirá e te levará para onde você não quer ir. Nós temos que aprender a seguir pelo caminho de Cristo, pelo caminho da verdade que leva ao Pai. Não podemos mais dizer que estamos seguindo Jesus e seguindo qualquer caminho, fazendo o que nos dá na telha, do jeito que nós achamos melhor. Diga, eu não estou na fogueira do conformismo. Diga, eu não me conformo com este mundo. Diga, eu estou hoje na fogueira do amor. Você ama Jesus? Então apacente as ovelhas. Cuide dos seus filhos. Você ama Jesus? Então cuide dos seus familiares, dos seus amigos. Você verdadeiramente me amas? Você ama Jesus? Então confirma os outros. Seja um pescador de peixes. Não de peixes, mas um pescador de homens. Faça a obra de Deus. Cuide da sua casa com todo respeito, com todo temor. Não se canse, não se fadigue de ensinar os seus filhos. Eles demoram para aprender. Nós demoramos para aprender a palavra de Deus. Mas Ele nos ama e Ele não desiste de nós. Por mais que nos aquecemos na fogueira da conformidade, Ele nos ama. E Ele tem marcado o encontro na fogueira do amor para nos chamar e nos direcionar, dizendo, me segue. Continua me seguindo. Continua fazendo a minha obra. Agora, vamos para a terceira fogueira. Diga a terceira fogueira. A fogueira do Espírito Santo. Nós estamos falando de Pedro, eu queria agora falar um pouco de Paulo. Paulo, ele é o apóstolo que não estava preso aos títulos. Ele não fez cursinho com Jesus. Ele não andou com Jesus 3 anos e meio. Ele não fez parte da escolinha e do discipulado de Jesus. Mas depois de uns anos da morte e ressurreição de Cristo, e dele ter subido aos céus, ele se apresenta a Paulo e o chama. E ele, que era um homem violento, que tinha cartas e permissão para matar os outros, agora ele vai se tornar um dos maiores evangelistas. Ele é o apóstolo que não tem um título. Muitas vezes questionaram ele, mas quem disse que você é apóstolo? Você andou com Jesus? Você tem carteirinha? E ele deixava bem claro, eu não andei com Jesus, mas Jesus me chamou. Jesus disse, me segue, faça a minha obra. E ele não andou com Jesus, ele não tinha carteirinha, mas era apóstolo. Ele não ficava preso aos títulos, às carteirinhas. Ele estava no amor de Cristo pelas vidas. Ele deixou o ódio para viver o amor de Cristo e cuidar das vidas, evangelizar as nações. Ele é o apóstolo que diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele entendeu a cruz. Pedro andou com Jesus, foi ministrado por Jesus sobre a cruz, e Pedro não entendeu a cruz, e Jesus, depois de ressuscitar, disse, Pedro, na sua velhice, você vai para a cruz. E agora, Paulo, que não andou, que não tinha um título, que muitas vezes foi questionado, foi confrontado, que ele não era um apóstolo, ele sabia sobre a cruz, e ele dizia, não mais vivo eu, porque eu sou discípulo de Jesus, porque Jesus falou, se você não tomar a minha cruz e não me seguir, você não é meu discípulo, você não é digno de mim. E este homem, este grande evangelista,
ele toma a cruz de Cristo, ele segue Cristo, e ele morre para as coisas deste mundo, para a iniquidade, para o ódio, e agora ele tem vida, ele ama e ele cuida das ovelhas de Cristo. Ele é o fogo. Como Jesus se apresentou, como o Senhor se apresentou em Êxodo, em meio a uma sarça ardente, ele se apresentou com um fogo vivo, com um fogo que não se apagava, com um fogo que vencia as dores, que vencia os confrontos, que vencia as afrontas, que vencia as dores físicas, as chicotadas. Ele venceu tudo, porque ele era fogo vivo. Nós estamos caminhando para recebermos o batismo com o Espírito Santo. O batismo com línguas de fogo, ministérios, dons, habilidades. Semana que vem nós vamos falar um pouco disso em uma visão pessoal. Mas nessa terceira fogueira, para nós terminarmos, eu queria falar sobre Pedro, sobre Paulo, em 1 Coríntios 12:1, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diga 1 Coríntios. As cartas que ele escreve à igreja de Coríntios. Quando olhamos para a igreja de Coríntios com os olhos naturais, nós temos a tendência de achar que a igreja de Coríntios era uma igreja muito espiritual, muito avivada e que fazia a obra de Deus do jeito certo. Mas quando nós pegamos a carta do apóstolo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, principalmente a 1 Coríntios, em Coríntios 12:4, ele vai falar sobre a diversidade de dons, de ministérios, a diferença de uma pessoa para outra. E ele fala, mas o Espírito é o mesmo. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos o mesmo Espírito. Por mais que sejamos diferentes, por mais que um foi chamado para apóstolo, outro para pastor, para evangelista, para mestre, outro com sinais de maravilhas e prodígios, outros para cura, outro com sabedoria e ciência, outro com o dom de socorro. Cada um foi chamado e tem um ministério e tem um dom para trabalhar dentro da igreja e fora da igreja. Mas quando nós olhamos para essa igreja, parece que é uma igreja perfeita, parece que é uma igreja espiritual, parece que as coisas estão indo muito bem. E por que nós estamos falando sobre isso na sexta semana? Porque nós somos uma igreja que vai receber o batismo com as línguas de fogo. E nós temos que saber que a igreja não é uma bagunça. E ele, no decorrer dos capítulos 12, ele traz várias instruções, porque a verdade é que aquela igreja, ela tinha sido batizada com fogo, mas ela não sabia usar os ministérios e os dons. Ela tinha sido batizada e tinha recebido os ministérios e os dons, mas havia muita divergência, havia muitas brigas, havia muita competição. Um achava que era melhor do que o outro, porque um prega é melhor do que o outro que ora, porque o que canta é melhor do que aquele que socorre, que evangeliza. Então ele vai decorrendo nos capítulos, e ele vai falando, nós somos um só corpo. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Por mais que há diferenças de ministérios e de dons, o Espírito é o mesmo. Ele ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas.
mas um só. É o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e também muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Então ele fala de vários ministérios de dons, e as formas que estas coisas, que esses ministérios de dons operam. Mas ele diz, nós somos um só corpo e temos o mesmo Espírito. Há diversidade de membros no corpo, mas o corpo é um só. Em 1 Coríntios 12, 28, e a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de língua. Porventura não são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos línguas e interpretam todos? Ele está falando, não são todos iguais. Todos não são apóstolos. Todos não falam em línguas. Não é todos que profetizam, mas todos nós temos o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios 12, 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Diga, procurai com zelo os melhores dons. Nós começamos vendo o texto em 1 Coríntios 12, 1, e ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que não saibam nada. Ele não está falando que você seja ignorante, no sentido de estar te menosprezando ou estar te xingando. Mas ele está falando, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, que vocês não saibam nada sobre o Espírito. Que vocês não saibam nada sobre os ministérios e os dons. Diga, eu preciso saber. E agora em Coríntios 31 ele diz, procurai. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Agora, quais são os melhores dons? Quais são os dons que nós temos que procurar? Porque há muitos ministérios e há muitos dons. Quais são os dons que nós temos que procurar? Quais são os mais excelentes? Procurai com zelo os melhores dons. Existem alguns dons que nós devemos procurar com mais força, com mais intensidade. Quais são esses dons? E no texto ele vai continuar e ele vai falar sobre profetizar e orar em línguas. E ele fala, olha, tudo que fizer, faça com ordem, faça com decência. Imagine nós aqui começarmos a orar todo mundo em língua. Vai virar uma bagunça, ninguém vai entender nada. E a palavra diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo, edifica a sua alma. Agora imagine se todos nós começarmos a orar em língua. Ninguém vai entender nada, vai ser um barulho, vai ser como o sino que bate, e nós não entendemos nada. Então ele fala, se for orar em línguas, ore 2 ou 3, e outro interprete. Mas se não tem quem interprete, ore você com Deus. Quando for profetizar, que profetize 2 ou 3 de cada vez, para não virar uma bagunça. E toda profecia tem que ser julgada. Então ele vai ensinando sobre os ministérios e os dons. Ele vai falando de procurar com zelo os melhores dons. E ele vai ensinando que alguns dons são mais importantes do que outros. E que nós devemos procurar com zelo. E ele diz, aquele que profetiza, ele fala e todo mundo entende. E quando se profetiza, a igreja é edificada, a igreja cresce, a igreja amadurece. Porque sem profecia, o povo se corrompe. Mas, quando se ora em línguas, ninguém entende. A não ser que alguém interprete. Mas se não há quem interprete, que ore você com Deus. E ele vai ensinando, ele vai colocando ordem.
Quando nós vemos no meio desse texto, em 1 Coríntios 13:1, é um dos textos mais conhecidos que ele vai falar sobre o amor. Ele está ensinando uma igreja sobre amor. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não fala com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito e não o que é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas não conhecerei como também sou conhecido. E para terminar esse poema tão bonito, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Diga, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Você ama Jesus? O principal dom é o dom de profetizar, para que o povo não se corrompa, para a igreja ser edificada. Se for orar em línguas e não há quem interprete, ele fala, esteja calado na igreja. Tudo decentemente e com ordem. No capítulo 15 de 1 Coríntios 12, não há ressurreição de mortos? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Você vê que a igreja, ela tinha anulado a morte e a ressurreição de Cristo. Parece uma igreja boa, parece uma igreja avivada, uma igreja que recebeu o batismo com as línguas de fogo, uma igreja com muitos ministérios e muitos dons, mas uma igreja que aos olhos naturais era uma igreja avivada. Oravam, falavam em línguas, profetizavam, mas era tudo junto, era uma bagunça. E ele ensina sobre ministérios e dons. Não seja ignorante. Busque com zelo os melhores dons. A igreja tem que ser uma igreja com ordem, com respeito, com temor. Mas, no meio de tudo isso, está o texto que fala sobre o amor. E ele fala a fé, esperança e amor. Mas o maior é o amor. Eu não sei como Deus vai agir na semana que vem. Eu não sei se vai haver sinais ou não. Eu não sei se você vai sentir um calor, um fogo. Eu não sei se você vai sentir uma paz, uma tranquilidade, um refrigério. Eu não sei o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer. Mas eu sei que nós vamos receber o batismo com as línguas de fogo. E nós vamos receber muitos ministérios e dons. Mas se nós não tivermos amor, nós vamos virar uma igreja como a de Coríntios. A ceia era uma bagunça. Ele tem que falar, olha,
Espere os outros para comerem, porque vocês veem, uns comem, outros não comem. É um discutindo e brigando com o outro. Não é porque tem o Espírito e o batismo com línguas que a igreja pode virar uma bagunça, uma contenda, e pode aflorar ciúmes, inveja e competição. Eu não sei qual é o ministério que o Senhor vai colocar no seu coração, em você. Eu não sei se é apóstolo, se é profeta, se é evangelista, se é mestre. Eu não sei qual é o dom, se é o dom de cura, o dom para expulsar demônios, o dom para evangelizar, orar. Eu não sei o que Deus vai te dar. Mas Ele fala, busque com zelo os melhores dons. E Ele está deixando bem claro, 3 fogueiras. 3 fogueiras. Três vezes Pedro foi questionado sobre o amava. Se o amava. Entre a fé, a esperança e o amor, os 3, o maior é o amor. Ele está falando, olha, vocês receberam ministérios e dons, e use de uma forma inteligente. Use de uma forma que a igreja seja edificada. E não que caia na mesmice e nas competições. Use o ministério que Deus vai te dar, o dom que Deus vai te dar, com ousadia, com força. Ele vai estar sobre nós, Ele nos dá. Ele vai nos dar ministérios e dons de socorro, de ajuda, de ciência, de oração, de evangelismo, de intercessão. Deus vai levantar profetas, apóstolos. Se preocupe com os títulos. Se preocupe com os títulos. Nós estamos aprendendo com o maior dos apóstolos. O novo evangelho, o Novo Testamento, praticamente ele escreveu quase que todo, porque ele entendeu o que era morrer para o mundo. Ele entendeu o que era tomar a cruz, seguir Jesus e dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho as marcas da cruz. Eu deixei de ser o perseguidor, o assassino, para dar a minha vida pelas pessoas. Não há crise, não há chuva, não há doença, não há perseguição, não há afronta. Não adianta dizer que eu não sou apóstolo, não adianta dizer que eu não sou, que eu não faço, que eu tenho que parar, porque há um amor, há um fogo queimando dentro de mim, que está acima de todos os ministérios e dons, que é o amor. Se coloque de pé. Senhor, meu Deus, nós estamos indo na reta final, meu Pai. E nesta noite, desta campanha, esta sexta semana de fogo purificador, o Senhor falou ao nosso coração sobre 3 fogueiras. O Senhor tem nos chamado para não sermos ignorantes acerca dos ministérios e dons. O Senhor tem nos levado a pedir com zelo os melhores dons. Meu Pai, eu sei que todos os dons, ministérios são importantes, mas o Senhor que é Espírito e que é vida, o Senhor que reparte, o Senhor que dá a cada um de nós e a sua igreja, o Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe que precisamos, meu Pai, ser um povo de oração. Por isso eu te peço, meu Pai, faça de nós um povo de oração, de intercessão, um povo que entra em guerras por aquele que está nas mãos de Satanás. Senhor, nós precisamos de homens e mulheres, de profetas, porque sem profecia o povo se corrompe. Meu Pai, levanta profetas, pessoas que revelam a Tua palavra. Senhor, levanta homens e mulheres de uma igreja de oração, de intercessão, uma igreja profética, uma igreja apostólica, que ama. Senhor, nos faça ganhadores de alma. Meu Pai, como este apóstolo, muitas vezes questionado, muitas vezes humilhado, boa parte do seu ministério preso em cadeias, chicoteado, apedrejado, lançado para fora da cidade e dado como morto.
E quantas vezes naufragou o seu barco? Pai, ele passou por adversidade, ele passou por afrontas, ele sentiu dores, meu Pai. Mas como o Senhor disse que aquele que for perseguido por amor ao Senhor, Pai, nós queremos ser, meu Pai. Nós queremos ser verdadeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ministérios, meu Pai, de libertação, de cura, de intercessão, de socorro, de ajuda ao necessitado, ao carente, ao aflito. Meu Pai, levanta uma igreja que sai às ruas, uma igreja que entra nas casas para visitar, para levar a palavra, para profetizar. Uma igreja que não desiste, meu Pai. Como o Senhor não desistiu de Pedro, não desista de nós. Meu Pai, que nós possamos ter este amor para não desistirmos dos nossos filhos, para não desistirmos, meu Pai, das pessoas. 1 Coríntios 16:14 termina: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Diga, tudo que eu fizer tem que ser por amor. Diga, Senhor, me dê ministérios e dons. Faz romper na minha vida as habilidades e fluir de mim fontes de água da vida e o teu Espírito, que é fogo, que é amor.